Salut todo mundo, eu sou o Adir Ferreira e hoje temos um exercício de fluência que vai trabalhar com a expressão mi figue, mi raisin. Eu já vou explicar como vai funcionar esse exercício, mas antes você pega o seu guia de conversação em francês. Se você não tiver pegado ainda, é 0800, está na faixa, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. E se você quiser participar da melhor comunidade de estudantes de francês do Brasil, junte-se ao Clube Francês Autêntico. O link está no Seja Membro aí embaixo do vídeo. Nós temos conteúdo novo todas as semanas, temos cursos exclusivos, áudio, PDF, é uma loucura e você vai adorar. Acesse no Seja Membro logo embaixo do vídeo e se você não quiser perder nada do que acontece aqui, lá no Instagram, no blog, você pode se juntar no nosso grupo fechado no WhatsApp, lá é só para você receber as novidades, ou também, se você preferir, no canal do Telegram. E a gente já começa com as orientações, Você vai assistir um vídeo de 4 minutos e pouquinho e você tem algumas tarefas para fazer. Então esse vídeo não é para você assistir passivamente. É para você separar um tempinho para estudar. O passo número 1 é assistir o vídeo completo para ter uma compreensão geral. Ver do que eles estão falando, então você vai assistir só para ver o tópico geral do vídeo, d'accord? Depois você vai assistir novamente e parar linha por linha para compreender todo o diálogo. Nesse passo aqui, você pode usar o Google Translator, você pode usar a ajuda do seu professor e de um amigo que saiba francês também. O importante é que você saiba o que está acontecendo ali, linha por linha. Depois, você vai assistir somente escutando o áudio, você não vai olhar para a tela, para você relembrar o que você assistiu. Aí você toca o vídeo novamente com o texto para você relembrar agora com o texto. E o passo número 5 é o mais importante deles. Você vai assistir e transcrever o diálogo no seu caderno ou editor de texto. Esse processo todo leva mais ou menos uma meia hora, tudo bem? Então esse é um vídeo para você estudar, não só para ficar curtindo. Eu tenho certeza de que você vai melhorar seu francês depois de ter feito esse exercício. Agora, en route! Isabelle, est-ce que tu aimes les moyens de transport? Oui, énormément. J'aime voyager et j'aime aussi le voyage en lui-même, pas seulement la destination. Tu aimes même le métro parisien? Surtout la ligne 13, à l'heure de pointe? Bon, peut-être pas, mais le reste, oui. Je suppose donc que tu aimes prendre le TGV. Mais oui, bien sûr. Le TGV est une véritable institution française. C'est vrai. Mais personnellement, je suis mi-figue, mi-raisin à propos du TGV. Et pourquoi? Si tu n'habites pas à Paris, il est presque inutile. Il ne sert qu'à relier rapidement Paris aux autres régions de France. Si tu dois te déplacer d'une ville de province à l'autre, ce sera en général beaucoup plus lent. Dans certains cas, le détour par Paris est même obligatoire. Mais toute la France est construite sur ce principe, Charlie. On ne va pas se battre contre des moulins à vent. Tu as raison. Je suppose qu'il faut se résigner. Et pense à tous les avantages du TGV. Rappelle-toi que lors de sa conception, il s'agissait d'une véritable prouesse technique. Je te l'accorde. Rappelons un peu l'histoire du TGV. La SNCF en a eu l'idée dans les années 60, suite au premier train à grande vitesse apparu au Japon. Beaucoup étaient mi-figue, mi-raisin pour ce projet. Mais l'idée était de relancer l'intérêt pour le train qui se perdait face à l'utilisation grandissante de la voiture et de l'avion. Mais ce n'est qu'en 1974 que les travaux pour réaliser une ligne à grande vitesse entre Lyon et Paris ont débuté. Et finalement, le premier voyage à grande vitesse entre les deux villes a eu lieu en 1981. 1981. La France est donc le deuxième pays au monde qui s'est doté d'un TGV. Depuis, l'Espagne et la Chine ont construit plus de lignes à grande vitesse. Par contre, il me semble que le TGV français détient toujours actuellement le record mondial de vitesse sur rail. Exactement, Charlie. Un TGV a atteint environ 575 km/h en 2007.
En transportant des passagers? Bien sûr que non. C'était une rame d'essai, destinée à battre le record du monde. C'est dommage. À cette vitesse, on pourrait relier Paris à Lyon en moins d'une heure. Et Paris aux plages de sable en 2 heures environ. Oh non! J'imagine déjà l'invasion de Parisiens dans le sud tous les week-ends. Décidément, tu as une dent contre les Parisiens, Charlie. Non, pas vraiment. Mais tu sais bien que le reste de la France adore se plaindre de leur comportement. C'est simplement pour familiariser nos auditeurs avec les habitudes françaises. Oui, bien entendu. Pour revenir sur le TGV, je suis quand même mi-figue mi-raisin sur son coût. Est-il vraiment moins cher que l'avion? En général, oui. La SNCF propose beaucoup d'offres low cost ou des billets à petit prix s'ils sont achetés longtemps à l'avance. Ok. Je vois que tu défends bien le TGV, Isabelle. On dirait la brochure promotionnelle. Alors, es-tu toujours aussi mi-figue, mi-raisin? Nous verrons. Je deviendrai sans doute un des plus fidèles clients du TGV, si je deviens parisien.